Fala aí, galera, beleza, tranquilo, tudo certo? Então, partiu para fazer aquela revisãozinha de Enem básica aí para vocês. Lembrando que a prova é agora no próximo domingo e, tentar manter a calma, dormir bem aí na noite anterior, se alimentar legal aí para poder ter uma energia boa, né, pro dia da prova. Curtir um lazer também, né, tipo, sei lá, sair, tomar um sorvetinho, curtir uma natureza, qualquer coisa para ficar relaxado para no domingo estar bem disposto para fazer essa prova aí que ela é tão importante. Também lembrar vocês aí que responder as questões mais fáceis antes, deixar as difíceis para o final, porque elas tomam mais tempo e às vezes estou tomando mais tempo numa questão, não dá tempo de resolver as fáceis, que em teoria vocês têm maior chance de acerto, né? Também dizer para vocês que vocês têm que resolver ter aquele tempo, digamos assim, reservar aquele tempo, aliás, para preencher o cartão de respostas, que também é muito importante. O que a gente vai revisar aqui, tá? Eu decidi revisar biotecnologia. Biotecnologia sempre aparece, daqui a pouco a gente fala em vacina também, enfim, mas biotecnologia é um assunto recorrente aí no Enem e nos vestibulares, então eu acho que é importante a gente fazer essa revisão básica de biotecnologia. Vou revisar também de forma bem rápida, tá, o DNA e RNA para a gente poder entrar a fundo, né, na biotecnologia, e que eu acho que é mais importante na sua aplicação. Tranquilo, meus queridos? Então partiu. O DNA, velho, o DNA, vocês sabem que ele é formado então por 4 bases nitrogenadas, enfim, né, por nucleotídeos, aliás, que esses nucleotídeos eles variam as suas bases nitrogenadas. Eu vou ter adenina, guanina, citosina e timina, né? A adenina ela sempre vai parear com a timina e a guanina sempre vai parear com a citosina. 3 risquinhos, 3 pontes de hidrogênio. 2 risquinhos, 2 pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, como preferirem chamar. E aí eu formo uma fita, então, né, dupla, que a gente chama de dupla hélice, porque ela vai se enrolando como se fosse uma escada em caracol, que a gente chama de dupla hélice. Os risquinhos aqui, então, são as ligações de hidrogênio unindo as duas fitas. Uma fita aqui, outra fita aqui. Uma fita dupla, então, aí no DNA, vocês lembram disso bem tranquilamente. Uma fita de DNA que tem aí mais guanina e citosina na sua composição, uma molécula de DNA que tem mais guanina e citosina na sua composição em relação à adenina e timina, precisa ou demanda um pouquinho mais de tempo para fazer o processo de replicação celular, aquela parada toda, a replicação, aliás, do DNA, porque ela tem mais pontes de hidrogênio, tem mais ligações de hidrogênio, fazem 3. Então, sei lá, se eu tivesse 60% das ligações aí entre guanina e citosina na molécula de DNA e 40% somente de adenina e timina, obviamente que essa molécula de DNA demora um pouco mais tempo para romper essas ligações aqui de hidrogênio no momento da replicação, se eu tivesse 60% de adenina e timina do que guanina e citosina. Então é meio que lógica. Quanto mais ligações de hidrogênio eu tenho, mais demorado é o processo de replicação. Existe aquela relação de Chargaff, né, que o que eu tiver de adenina de um lado, eu vou ter que ter de timina no outro lado, porque é uma fita dupla. Então se eu tiver 30% de adenina, eu vou ter aqui 30% de timina, né? Enfim, mesma coisa acontece com a guanina e citosina. Guanina, citosina, se eu tenho 30, 30, 60, sobra 20% de guanina, 20% de citosina. Então, o DNA ele tem as bases nitrogenadas aí que fecha, né, enfim, a sua quantidade, porque é uma fita dupla, né? Guanina e citosina tem que ter a mesma quantidade e adenina e timina também. Beleza? Então esse é o nosso DNA de forma rápida, porque o DNA vocês sabem, esse ácido desoxirribonucleico. Beleza? O RNA, né, a gente tem ele aqui, e ele vai ter uma fita simples, né, aquela parada toda, né, com uma única fita, daí não tem uma espiral, e eu vou ter adenina, uracila, tá, guanina, citosina. Aqui eu não tenho pareamento de bases, então eu preciso colocar as nossas ligações de hidrogênio. Então eu tenho adenina, citosina, guanina e uracila no lugar da timina. Então é assim que eu sei que é uma molécula de RNA e não uma molécula de DNA. Nos seres vivos, tá? Seja bactérias, seja plantas,
seja seres humanos, enfim, animais, qualquer coisa que vocês imaginarem que seja vivo, a gente tem aí DNA e RNA com essas bases nitrogenadas. DNA fita dupla com adenina, timina, guanina e citosina, RNA de fita simples, adenina, guanina, citosina e uracila. Beleza? Vírus tem as exceções. Nos vírus a gente tem aí uma vírus de RNA de fita dupla, tá? Nos vírus a gente pode ter isso, e também nos vírus a gente pode ter um material genético de DNA de fita simples. Então, são as exceções, mas vírus são acelulares, não são considerados seres vivos. Pode crer? Nice. Agora que a gente viu já uma breve histórico aí do DNA e do RNA, vamos para o que interessa, que é a biotecnologia. A biotecnologia, a gente trabalha com algumas paradas. A gente vai trabalhar com tecnologia do DNA recombinante, tá? A gente vai trabalhar com eletroforese em gel ou fingerprinting, tá? Também que é a análise de DNA, de paternidade, de suspeitos, essas paradas todas. E também a gente vai trabalhar com PCR, pode crer? Então são essas coisas que a gente vai meio que falar hoje. Então, e se tiver mais tempo no final, eu trabalho com vacina e soro também para a gente interpretar a diferença de um e do outro. Então vamos lá para a tecnologia do DNA recombinante. Recombinante, pode crer? Na tecnologia do DNA recombinante, velho, geralmente a gente utiliza micro-organismos, bactérias, pode ser fungo, até protozoário está sendo utilizado. No Enem passado falaram, ou foi falado sobre o protozoário, bacana, tá? Se eu não me engano. Fungo também foi falado já, mas o exemplo mais clássico são as bactérias, tá? As bactérias, você sabe que elas são micro-organismos que possuem um flagelo, né? Possuem a membrana plasmática, às vezes elas vão ter uma parede celular, nem todas, enfim, né? Que é uma camada extra aqui que vai dar uma proteção mais para as bactérias, e às vezes até uma cápsula. E dentro delas aqui, dentro desse citoplasma, a gente tem aqui os ribossomos perdidos e tal, e por aí vai, né? Que ribossomos são encontrados em todas as células, sejam elas procariontes ou eucariontes. Procariontes, bactérias; eucariontes, o restante dos outros seres vivos, como nós, fungos, protozoários, algas e por aí vai, tá? E além de tudo, nesse citoplasma a gente vai ter também um material genético, sem estar envolto por membrana, ou seja, por isso que é procarionte. O material genético ele fica numa região que a gente chama de nucleoide, que é uma região em que o DNA fica aí e já era, disperso no citoplasma. Não existe uma característica lá, que nem os eucariontes, que protege esse envelope, esse material genético, pode crer? E a gente tem um outro DNA, que a gente chama de DNA circular, tá? Deixa eu tirar esse ribossomozinho aqui. Esse DNA circular, a gente chama ele de plasmídio. Plasmídio. É esse plasmídio, tá? Esse DNA circular que a gente diz, que ele não é tão circular assim, tá? A gente faz de circular, representa como um círculo só para identificar ele melhor. Mas ele pode ser chamado também, ele pode ser, aliás, de outro formato, ovalado, enfim. Ele é circular porque ele começa e termina nele mesmo, mas ele pode ser assim, dessa forma também, tá? Tanto faz, mas ele começa e termina nele mesmo, diferente desse que não começa e termina nele mesmo. Então esse plasmídio, tá? É o que a gente utiliza para a tecnologia do DNA recombinante. O plasmídio ele não serve para controlar as estruturas ou a vitalidade da bactéria, tá? Não serve para controlar as funções vitais da bactéria. Esse plasmídio ele serve para conferir aí a variabilidade genética, para secretar substâncias para fora da célula, da bactéria mesmo em si, né? Para o processo de conjugação, que é o processo de recombinação gênica entre as bactérias, ou seja, variabilidade genética entre elas, beleza? E esses plasmídios, tá? Ou as bactérias em si, elas mesmo, por natureza, elas possuem dentro delas endonucleases. Nucleases. O que são as endonucleases, tá? Ou enzimas de restrição. Essas endonucleases, como eu já falei, são enzimas de restrição que têm a capacidade de vir aqui e, pimba, cortar o material genético em determinadas regiões desse plasmídio. De novo, o plasmídio é um DNA, é uma molécula de DNA circular que ela começa e termina nela mesma. Faz um círculo, enfim, pense dessa forma. Esse plasmídio ou essas bactérias possuem endonucleases, que são enzimas de restrição, tá?
que tem a capacidade de vir aqui e cortar o DNA em regiões específicas, que a gente chama de regiões palindrômicas, ou seja, sequências repetidas, tá? Ou melhor, sequências que, se tu ler o DNA de um jeito, de frente para trás, de trás para frente, é a mesma sequência. Enfim, regiões palindrômicas. O que é um palíndromo no português? Ana. Ana, se tu ler de frente de trás para frente, de frente para trás, vai ser Ana, né? Enfim, então essas endonucleases têm a capacidade de vir aqui e cortar esse DNA nessas regiões. E aí nós, tá, hoje em dia, a gente aprendeu a dominar essas endonucleases e cortar o DNA nas regiões que a gente quer aí na bactéria. E a gente pode vir aqui, daí, enfim, deixa eu só botar aqui de novo, risquinho. A gente pode vir aqui, tirar esse plasmídio, isolar ele, né, em laboratório e tal, depois vir aqui e cortar com essas endonucleases, remover a região aqui que a gente não quer na bactéria, no plasmídio, e acrescentar depois uma região específica de um DNA exógeno, tá? DNA exógeno. O que é um DNA exógeno? É um DNA de interesse nosso. É um DNA que não é da bactéria, que não é do plasmídio, que não faz parte dela, tá ligado? Então é um DNA que eu pego lá do nosso corpo, sei lá, enfim. Vamos supor, tá, que é um exemplo mais clássico que você tem. Vamos supor que eu esteja falando das células do meu pâncreas que produzem insulina, tá? Essa insulina é produzida por uma célula beta que está lá no meu pâncreas, enfim e tal, uma célula específica. E os caras, os cientistas, eles aprenderam a ir lá tirar a região do DNA, tá? Lá dessas células, a região do DNA que produz a insulina humana. E aí eles tiraram aquela região de DNA, pimba, e botaram aqui no plasmídio. E tu tá ligado então que eles pegaram essa região do DNA, incorporaram no plasmídio, daí eles pegaram esse plasmídio e recolocaram dentro da bactéria. Ou seja, agora recolocaram dentro da bactéria com o DNA de interesse, com o DNA que produz a insulina. Essa bactéria aqui, agora, ela é uma bactéria, que vocês têm que lembrar disso, transgênica. Então, essa bactéria é uma bactéria transgênica porque a gente modificou o DNA dela com um DNA exógeno de outra espécie. Ou seja, qual espécie? A nossa. A gente pegou aí, tá, o DNA das células do pâncreas, inseriu no plasmídio, pegou o plasmídio e pimba, jogou aqui dentro dela de novo. E o detalhe, a gente pode fazer cópias desse plasmídio e colocar vários plasmídios aqui dentro recombinados, tá? Posso colocar vários aqui dentro recombinados, que daí eu vou ter uma maior produção de insulina dentro dessa bactéria, porque todos esses plasmídios que eu estou ensinando aqui tem o DNA exógeno lá do pâncreas, que é o DNA de interesse para nós, para a produção de insulina. Então essa bactéria que é transgênica agora, a gente induz ela à clonagem, à replicação aí em laboratório, a gente clona ela, enfim, faz cópias dessa bactéria, e a gente vai ter lá, sei lá, 1 milhão de bactérias numa plaquinha de Petri lá no laboratório. 1 milhão, suponhamos. Todas elas com 4 plasmídios aí dentro. 1 milhão de bactérias com 4 plasmídios dá 4 milhões de plasmídios, né? Se fosse analisar, fazer um cálculo simples e básico. Todos esses 4 milhões de plasmídios estarão produzindo insulina humana, porque eu inseri o DNA exógeno, o DNA de interesse meu lá, e botei dentro dela novamente. Mano, eu tenho uma bactéria transgênica, perdi mais um giz, não tem galho, não dá nada, beleza? Isso é um transgênico, tá? De novo, como eu faço esse processo? Usando endonucleases e restrição. O que o Enem pede, tá? Às vezes, que ele já pediu no Enem passado, se não me engano, e quase todos os anos está aparecendo alguma coisa relacionada à tecnologia do DNA recombinante. Velho, ele diz lá, qual tipo de, ou qual organismo, ou melhor, dentro da tecnologia usada no exemplo do texto, a gente pode inferir que o organismo formado é um transgênico. O processo é qual? Tecnologia do DNA recombinante.
O que está se expressando lá dentro da bactéria? Qual é a expressão que está ocorrendo lá dentro? Está ocorrendo a expressão do gene normal de insulina dentro da bactéria. A expressão genética está sendo aqui, expressada aqui. A expressão do gene. Não é a proteína, a insulina que tu colocou aqui dentro. Tu colocou o gene que vai produzir a proteína, tá? Que é a insulina. Então se liguem, tá? Que geralmente o pessoal pensa assim e coloca lá, bah, velho, é a proteína. É a insulina que está sendo produzida lá, que está sendo expressa. Não, é o gene que está expressando. Tu colocou o gene que produz a parada, entendeu? Então se liguem que é nesse sentido que eu quero falar. Hoje em dia, como eu falei, a gente não utiliza mais só bactérias, tá? A gente pode utilizar outros vetores, vírus a gente pode utilizar para fazer essa tecnologia do DNA recombinante, protozoários, tá? Você pode utilizar fungos, qualquer micro-organismo que seja compatível com aquilo que tu está querendo no momento. Então isso é trimassa, tá? Isso é top, é uma revolução, obviamente, aí para medicina e só tem a crescer, beleza? Então, essa é uma das coisas que eu acredito que sempre apareça aí nos vestibulares e principalmente no Enem, que é a tecnologia do DNA recombinante que utiliza endonucleases de restrição para cortar o DNA e inserir DNA de fora, formar transgênicos. Plantas, a gente utiliza esse sistema também. Planta transgênica, quando a gente vê, a gente está fazendo nada mais nada menos que recombinando o DNA do nosso interesse. Beleza? Partiu então para outro assunto de biotecnologia também, que é bem... aparece muito, né? Enfim, no atual momento, e apareceu no último também, que é o PCR, tá? O PCR eu vou fazer um gráfico para a gente entender aqui. Eu tenho aqui a temperatura do nosso corpo, que é 37 graus em média, né? Vamos deixar aqui 37. Tem aqui uma outra temperatura em média de 50, pode variar isso aqui, tá? Botei 50, 70 graus, 90 graus. Cara, o PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, é um processo que a gente tem de laboratório para que nós possamos e consigamos amplificar, tá, o material genético, o DNA, e fazer milhões de cópias em poucas horas. Foi utilizado muito na Covid, tá? Tanto que caiu no Enem passado também. Na Covid a gente tinha o teste de PCR, o cotonete que a gente colocava no nariz, tá? Servia para quê? Servia para a gente ver se a gente estava com o material genético do vírus realmente no nosso corpo. Se a gente estava contaminado. Se tu tiver uma única molécula do DNA, tá? Que tu quer amplificar, que tu quer fazer pela técnica do PCR, em poucas horas tu vai ter milhões de cópias. E eles fazem esse processo, tá? O que acontece? A gente tem aqui 50 graus, 90 graus, 70 graus e por aí vai, tá? E desce, e vai, e assim vai indo. Show? Cara, o que acontece na parada para vocês entenderem? A gente tem aqui o primeiro processo, que a temperatura fica mais ou menos em média de 50 graus por aí e tal, né? Enfim, né? A amostra. E a gente sobe ela lá em cima. Vocês lembram que o DNA, que eu falei para vocês, era uma fita dupla, né? Para nós replicar o material genético, fazer o processo de replicação natural dentro das nossas células, para nós dividir, formar de uma célula, produzir duas, ou melhor, de uma molécula de DNA, produzir duas moléculas, se eu quero uma idêntica a essa, eu quero uma cópia idêntica, devo ter duas no final, né? No nosso corpo, naturalmente, a gente enfim, faz pelo processo através de duas enzimas básicas, que é a helicase. A helicase rompe as pontes de hidrogênio aqui no meio, ó. Ela rompe as pontes de hidrogênio aqui, ó, pá, no meio, separando as duas fitas, né? Enfim. E a gente tem uma outra enzima chamada DNA polimerase. Tá? A DNA polimerase vai vir aqui e construir a fita nova. Nessa aqui, construir a fita nova para essa aqui. Pronto, daí tenho duas fitas idênticas a essa. Eu repliquei o material genético de forma natural por essas enzimas. Basicamente essas duas enzimas, tem outras. Tá? No PCR eu faço isso em laboratório utilizando apenas uma enzima. Tá? E eu utilizo temperatura, variações de temperatura. Aí, tá? O que acontece, tá? Vou apagar aqui. Eu não tenho como toda hora abrir a amostra lá, a ampulazinha que eu tenho no laboratório e colocar enzima dentro, colocar enzima dentro, colocar enzima dentro, colocar enzima dentro. Não rola, tá? Então eu faço isso por temperatura.
Tem uma amostra qualquer aí com uma molécula de DNA, eu subo ela a 90 graus. Quando eu subo ela a 90 graus, eu desnaturo. Desnaturação. Desnaturo a molécula de DNA. O que é desnaturar, velho? A molécula de DNA que está aqui, ó. Desnaturar a molécula de DNA é literalmente fazer o processo que a Alicase faz. Abrir a fita, romper as pontas de hidrogênio. Então, a 90 graus eu faço isso de forma artificial por temperatura. E não pela helicase que as minhas células fazem. Ok? Então, eu desnaturo. A fita está aqui, tá? E tal. Suponhamos que seja essa fita. Pela temperatura, eu quebrei as ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos, entre as duas fitas, tá? Show, entre as bases nitrogenadas. Depois que eu abri essa fita, né, e tal, eu baixo a temperatura para 70 graus em média. Eu baixei para 50 aqui, nem precisava, eu poderia ser direto lá depois, tá? Mas eu baixo ela para 70 graus. Nessa parada aqui, tá? Deixa eu só pegar, fazer um outro processo aqui assim. Tá? Show. Só um pouquinho. Aqui fica melhor, tá? Nesse sentido. Quando eu desnaturo ela, tá? Eu baixo a temperatura aqui para acontecer o anelamento. Anelamento. O que é um anelamento, galera? O anelamento é colocar um RNA primer aqui. Então eu abri a fita, aqui formei duas fitas, enfim. Então, show, por temperatura, desnaturei. Desnaturei as ligações de hidrogênio que tem aqui. Eu abri a molécula de DNA por temperatura. E aí, ocorre do anelamento aqui, mais ou menos nessa temperatura, que vocês nem precisam gravar as temperaturas, na verdade, tá? Só boto para facilitar o entendimento. Aqui, boto um RNA primer, tanto aqui quanto aqui. Um RNA primer no anelamento serve para te dar o start inicial para DNA polimerase fazer o processo de alongamento. E aí ele continua a fita. Pronto, formei duas fitas idênticas a essa, tá? Então, de novo, eu subo a temperatura para 90 graus na técnica de PCR, abro a fita, show? A partir do momento que eu abri a fita, eu desnaturei ela. E aí eu fiz o que a helicase faria. Depois eu desço a uma temperatura média de 50 graus, executo o processo de anelamento. Que aqui eu tenho um RNA primer se fixando na extremidade das duas fitas que abriram. Depois eu subo a temperatura mais ou menos a 70 graus, que é a temperatura que a enzima DNA polimerase das bactérias extremófilas lá de Yellowstone funcionam melhor. E aí eu faço o processo de alongamento, que é executar e terminar o processo da formação da nova fita de DNA a partir da fita molde. Então vocês estão ligados que a técnica de PCR é uma técnica de amplificação do material genético, de replicação dele em laboratório. Velho, aqui é o tempo, né? Nesse eixo. Quanto tempo vocês acham que dura essa parada para fazer de uma fita formar duas? Horas, não. 3 minutos, em média. Por isso que a gente trabalha com temperatura no PCR e não com as enzimas. Demoraria muito mais, eu precisaria de muita substância química, enfim e tal. Isso poderia trazer problemas na hora da execução. Então eu trabalho com temperatura. Desnaturo pela temperatura 90 graus, baixo, o DNA polimerase atua e já era. E assim vai indo, tá? Essa técnica de PCR, que eu falei, ela serve para amplificar o material genético aí na amostra. Se eu tiver uma única molécula de DNA, 3 minutos depois eu tenho 2, 3 minutos depois eu tenho 4, mais 3 minutos eu tenho 8, e assim vai indo até eu ter milhões de cópias em poucas horas. E aí eu tenho certeza, depois que eu analisar aquela amostra, dizer, não, realmente o cara está contaminado por algum tipo de doença, algum tipo de vírus, porque o PCR amplificou aquele material genético e tu tem certeza que aquele material genético é do vírus em si ou de algum DNA que tu queira analisar. Fechou? Só que detalhe, tá? A Covid, ela é um vírus de RNA. Mano,
se é um vírus de RNA, eu não tenho, cara, eu não tenho como amplificar RNA na técnica PCR. Porque a técnica PCR é reação em cadeia de polimerase, de DNA polimerase. Eu não tenho como fazer isso com vírus que é a base de RNA, que é a Covid. Então eles faziam uma etapa anterior à PCR, que é a transcrição reversa, tá? Existem vírus que a partir de um RNA produzem DNA, tá? O vírus da AIDS é assim, ele é um retrovírus, a gente diz. Ele, através de um RNA, de uma molécula que tem DNA, ele produz um DNA que daí sim vai mutar as nossas células. A enzima que esses vírus têm é a transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Tá? Show! Se eles têm a transcriptase reversa, eles conseguem, a partir da molécula de RNA, formar o DNA. Show! E aí eu consigo amplificar agora o DNA do vírus. Senão não conseguiria, porque o vírus é de RNA. Sacaram, né? Show! E o ano passado nem caiu uma questão assim, né? O que eles utilizariam, qual era o processo anterior à PCR que deveria ser feito para eu poder amplificar, para eu fazer a PCR e ter certeza que aquele material genético é do vírus ou não. Eu tinha que fazer a transcrição reversa, que é o quê? Formação de um DNA a partir de um RNA. Daí depois eu faço a PCR. Beleza? Pode crer? Então, gente, esse é o segundo, né, momento aqui que a gente tem relacionado à biotecnologia. Pode crer? Nice! Apagando a parada aqui, então, tá? A gente vai para o terceiro assunto relacionado à biotecnologia, e confesso que faz uns 4 anos, eu acho que eu não vejo aparecer, que é teste de DNA, tá? Então, deixa eu olhar aqui como é que tá a parada. Show! Que é o teste de DNA. O que é esse teste de DNA? A gente tem a tal da eletroforese. Ou ainda, a gente chama de, tem também dentro disso, né, o fingerprinting. Assim, nem sei se está totalmente correto, mas tudo bem. Fingerprinting ou eletroforese em gel, tá? Eletroforese ou fingerprinting. Cara, para que isso serve? Tu tem lá, né, eles colocam numa bandeja. Eu vou desenhar a bandeja aqui, tá? Claro que não vai ficar tão perfeitinha, mas tudo bem, né? Eles têm uma bandeja que eles têm na parada, numa bancada, enfim, lá no laboratório, que vai um gel aqui, tá? Vai um gel aqui dentro. E aí eles têm os caminhos, né, que esse DNA pode seguir quando eles utilizarem essa técnica. Por exemplo, esse aqui tem 3 espaços, 3 caminhos, né, e tal. E aqui, nesse lado, né, a gente põe as amostras, beleza? Por exemplo, vou ter aqui a amostra em si, que foi coletada na cena do crime ou em algum local. Aqui eu tenho suspeito 1, por exemplo, suspeito 2, suspeito 3. Show, né? Então eu tenho os suspeitos e a amostra que foi colocada na cena do crime. Como eu falei, aqui é um gel, a gente chama eletroforese em gel. E fingerprinting vem de tipo digital, tá? Ou seja, o nosso DNA nada mais é do que uma impressão do nosso corpo, que cada um tem. Por isso que então vem impressão digital, tipo essa parada aí. Mas esse nome parece com menos frequência, isso aqui é mais frequente, eletroforese em gel. E aí, se eu coletar lá uma amostra de DNA num fio de cabelo, tá? Numa cena de crime, eu vou colocar esse DNA aqui. E aí eu vou ter 3 suspeitos lá na cadeia, enfim, que foram presos temporariamente e tal. E vou colocar as amostras desses suspeitos em cada um desses espaços também. E aí nesses exames de DNA, quando tu faz o processo, tu saca as células do cabelo lá, enfim, uma amostras de DNA daquele fio de cabelo. E amostras de DNA também, de material genético, lá dos suspeitos. E aí tu fragmenta esse DNA. E a partir do momento que tu fragmenta esse DNA, tu dá uma, digamos assim, polo negativo e polo positivo, né? Vocês sabem que a eletricidade ela vai do negativo para o positivo, né? E tal, né? Onde tem mais elétrons para onde tem menos elétrons, enfim. A gente dá como se fosse uma descarga elétrica
nessa amostra aqui da cena do crime e dos suspeitos, tá? A partir do momento que a gente dá uma descarga elétrica aqui do polo negativo para o polo positivo, a gente tem a formação de bandas, que a gente chama, tá? Que são fragmentos, não fragmentos não, são partes do DNA que vão se deslocar por esse gel aqui nessa bandeja. Por isso que a gente chama de eletroforese em gel, tá? Então aqui eu tenho uma amostra, que aqui nesta amostra, né, enfim, quando eu dei a descarga elétrica aqui, as bandas se formaram nessa sequência. Essas bandas que se deslocaram menos, elas têm maior peso molecular. Significa, por exemplo, aqui que tem, sei lá, 10.000 pares de bases. Aqui eu tenho apenas 500 pares de bases. Ou seja, maior peso molecular se desloca menos. Quanto mais leve é, né? Quanto menos pares de bases tu tem, mais ela se desloca aqui nesse gel de agarose que a gente chama. Beleza, até aqui eu acho que nem é tão necessário, a gente não precisa saber disso, tá? Eu me lembro que a questão que caiu aí no Enem relacionada à eletroforese em gel era para nós analisar a paternidade mesmo ali de plantas doadoras de grãos de pólen, se eu não me engano, tá? Porque dá para fazer isso com paternidade de seres humanos, com suspeitos, qual foi a planta que doou o grão de pólen para outra, para formar a semente, enfim, tá uma parada doida, tá? Dá para analisar qualquer coisa. Suponhamos que aqui na amostra 1, no suspeito 1, eu tenho então uma banda que caiu aqui, outra que caiu aqui, outra que caiu aqui, outra que caiu aqui, outra que caiu aqui. Show! Suponhamos que aqui nesse suspeito 2, eu tenho uma banda que caiu aqui, uma banda que caiu aqui, uma banda que caiu aqui, aqui e aqui. Show! Suponhamos aqui que nessa suspeito 3, eu tenho uma banda que caiu aqui, 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 outra que caiu aqui e outra que caiu aqui na hora de fazer aquela descarga elétrica. Cara, aí o Enem da vida, né? A questão ela vai te pedir lá qual é o suspeito, né? Qual é o criminoso dos 3 suspeitos, qual é aquele que cometeu o crime? Ou melhor, qual o material genético, né? De qual suspeito é compatível com a amostra encontrada no local. Velho, quando é criminoso, tá? Quando a gente envolve crimes, enfim, tal, essas paradas todas, eu não tenho como ter diferença entre o DNA. Cara, se eu tenho uma amostra e essa amostra me diz que essas bandas têm tantos pares de bases e elas pararam aqui nesses locais, quando eu analisar a amostra, eu vou ter que analisar, obviamente, o suspeito que bater as bandas. Ou seja, o suspeito que literalmente bate as bandas da amostra é o suspeito 3. Eu tenho essa aqui que bate com essa aqui, 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 aqui. Pronto. Então, obviamente que o suspeito 3 é o que cometeu o crime. Porque no fio de cabelo encontrado no local do crime, as bandas de DNA que fecha é a dele. Aqui, cara, fechou as 2 primeiras, mas não fecha essa e não fecha essa. Então não é o cara. Não rola. Cada ser humano tem as suas bandas de DNA. Tem a sua impressão digital, tá? Tem o seu fingerprinting aí, enfim. E como é único, tem que bater identicamente lá com a amostra encontrada no local. Então o suspeito 3 aqui na parada foi aquele que cometeu o crime em si. Pode crer? Top, né, gente? Show de bola! Vamos apagando então a eletroforese em gel, que é esse esqueminha aí. Quando é paternidade, gente, só para vocês entenderem, ó, suponhamos eu tenho a mãe aqui, tá? Tenho o filho aqui, tenho o pai 1, pai 2. Suponhamos, tá? Tenho 1, 2, 3, 4 da mãe, tenho 1, 2, 3, 4 do filho, né? Bandas. Aí eu vou ter o pai 1 aqui, 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 aqui. Aí tem o pai 2 lá, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar melhor, tá? Só um pouquinho, vocês vão entender. Filho, eu tenho aqui,
aqui, show. Gente, olha a viagem, quando é paternidade, tá? É 50 da mãe, 50 do pai. 50% de cada, não tem como ser, velho, 70% do pai e 30% da mãe. É 50-50. Material genético sempre assim. Então eu tenho 4 bandas do filho aqui, ó. A mãe bateu uma aqui, aqui. A mãe bateu outra aqui, aqui. Show. O pai, velho. Opa, esse aqui não bate aqui. Esse aqui não bate esse aqui. Esse aqui bate uma, talvez. Não rola, né? Não bate porque tá batendo com a mãe. Então nenhuma bate com o filho, na verdade, tá? E aí eu vou olhar, então, o restante das bandas que não batem com a mãe. Esse aqui não bate com a mãe. E esse aqui também não bate com a mãe. Mas bate com esse pai. Que bate com esse pai. Logo, o pai da criança é o pai 2. Porque 50% corresponde ao que falta da mãe aqui. Não necessariamente todas as bandas vão fechar, mas o que mais se aproxima é o suposto pai. Tá? É isso que você tem que analisar em questão de Enem quando analisa molécula de DNA. Pode crer? Nós. Ou quando faz teste de paternidade, vai para gel e fingerprinting. Nós. Gente, outra parada que eu vou falar para vocês agora, só para vocês lembrarem, daí agora é uma dicas, tá? Que já que estamos falando de DNA ainda, é relacionado a código genético. A gente sempre tem aquela expressão, né? O DNA, ele vai produzir uma molécula de DNA, que vai produzir um RNA mensageiro, tá? Que vai produzir uma proteína. Essa proteína, enfim, é aquilo que a gente utiliza no nosso corpo, mas a proteína teve origem na formação dela aqui no DNA. O DNA mandou informação para o RNA mensageiro, que foi lá no ribossomo e produziu a proteína. Show. Isso aí você sabe. Cara, o código genético, a expressão genética, o código genético, ele é universal. Tá? Universal. Ou seja, todos os seres vivos possuem o mesmo código genético. O que é o código genético, gente? Adenina, guanina, citosina, timina no DNA. Adenina, guanina, citosina, uracila no RNA. Então uma bactéria vai ter as mesmas bases nitrogenadas. Como um protozoário também vai ter as mesmas bases nitrogenadas. Como um ser humano vai ter as mesmas bases nitrogenadas. Plantas também. Então o código genético é isso aí. É as informações que tem lá. O que muda, velho, o que muda é a sequência das bases nitrogenadas que vai configurar ao final proteínas diferentes e formação de estruturas diferentes. Ou seja, eu sou diferente de uma planta porque a sequência das bases nitrogenadas, que são iguais às minhas, as bases nitrogenadas, a sequência é diferente. Mas o código genético, que são as bases nitrogenadas aí, digamos assim, a uracila, a guanina, a citosina, a timina e a adenina, são as mesmas, ok? O que muda é a ordem delas. Então, o código genético é universal. E sabe por que eu estou falando isso? Para vocês se ligarem e cuidarem que é muito comum quando cai questões de DNA, essas paradas, que eles colocam assim, foi desvendado o código genético de uma bactéria, da planta. Não foi desvendado o código genético, ele é universal já. O que tu codificou foi o genoma, foi a sequência das bases nitrogenadas que tem aí nesse ser vivo. O código genético tu não descobre, ele já foi descoberto. Ou até mesmo o que foi mudado ali nesse ser vivo, lá quando tu fez a tecnologia do DNA recombinante. Tu mudou o código genético do indivíduo. Não, tu não mudou o código genético do indivíduo. Tu recombinou o material genético. Tu colocou um DNA exógeno para formar um transgênico para produzir uma proteína de interesse teu. Mas tu não mudou o código genético, que nem eu comentei. O código genético, ele é universal. Então esse é um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês. Beleza? Partiu então? Mudando um pouco de assunto, uma coisa que sempre aparece também, tá? E eu sugiro que vocês fiquem ligados, tem a ver com zoonoses, vírus, sei lá, doenças, enfim, doenças infecciosas, tá? Seja elas por protozoários, por vírus, por bactérias, por nemateumintos, enfim, vermes, né? Enfim, por aí vai. São coisas que realmente, né, aparecem e tal, e a gente tem que ficar um pouquinho ligado. Né? Enfim, coloquei até ontem no Insta ali, dei uma pincelada, umas dicas e falei também nas aulas, mas vou repetir, que são os agentes. Tá? Agente etiológico,
etiológico, agente transmissor e profilaxia. Mano, agente etiológico, tá? Agente etiológico tem a ver com o causador. Aí, velho, até na aula ali eu me lembro que a galera se perde. O que é o agente? Qual é o agente causador, o agente etiológico da doença de Chagas? Aí o cara fica pensando, é aquele insetozinho lá, o barbeiro, negativo, tá? O agente causador, velho, da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, é aquele protozoário. Então é o Trypanosoma cruzi. Não é letra minúscula, Trypanosoma cruzi, tá? Sublinhado porque é nome científico. É esse o carinha que causa a doença. Esse é o agente etiológico. É esse que vai estar dentro do teu corpo lá te ferrando, saca? Sacou? Agente transmissor. Aí sim, velho. Inseto barbeiro. Tá? Aí sim eu sei que esse é o agente transmissor. O agente transmissor é o mesmo que o vetor. Tá? Vetor e agente transmissor é a mesma coisa. Quem é o agente transmissor? O vetor da doença de Chagas. O barbeiro. Quem é o agente etiológico, causador? Trypanosoma cruzi, protozoário. Nós. E velho, profilaxia. Caiu no Enem passado e sempre cai alguma coisa relacionada a isso. Talvez não com esse nome. Tá? Método profilático. Como evitar, sei lá, qualquer coisa. Então, profilaxia realmente é como evitar de pegar a doença. Como eu evito de pegar uma doença de Chagas? Evitando o barbeiro, evitando ou não tendo, mudando a alvenaria, as casas, né, que se tinha na época de pau a pique, para o barbeiro não se fixar lá dentro, que as casas de comunidades pobres, elas eram feitas de pau a pique, que a gente chama, né, barro, enfim, com aquelas madeiras transversais e com barro. E aí dentro dessas casas o barbeiro ficava lá, se procriava, se reproduzia com o agente etiológico, o causador da doença de Chagas. Então como eu evito de pegar essa doença? Não tendo contato com o barbeiro, ou não disseminando o barbeiro, ou enfim, controlando a população do barbeiro, coisa assim, evitando a picada. Como eu evito pegar dengue? Como é o método de profilaxia da dengue? É não deixar água parada, tá? Botar tela nas janelas, daqui a pouco, para o mosquito não chegar até ti, repelente, método de profilaxia, como evitar, tá? Enfim, e velho, então se liguem nessas 3 paradas, que eu acredito que talvez possa aparecer alguma questão, já que a gente está sempre sendo acometido por vírus e doenças, enfim, no geral. Só deixa eu o tempo aqui para não me perder na jogada. Última questão que a gente vai trabalhar, tá? Porque senão vai ficar muito longa, enfim e tal, né? Mas última questão que a gente vai trabalhar é vacinas, velho. Vacinas, elas têm como finalidade, tá? Desencadear uma resposta imunológica no teu corpo, tá? Enfim, o que a vacina faz, tá? A gente pega, enfim, na vacina, eu até vou colocar aqui, ó, vacina. Ela produz, ou melhor, induz o teu corpo, né, a produz anticorpos. Ou ainda imunoglobulinas. Olha só, imunoglobulinas, por isso que a gente chama de IgA, por exemplo, imunoglobulina A, IgG, imunoglobulina G, IgM, imunoglobulina M, tá? Tanto faz, vou até pagar para não ter problema. As vacinas, elas induzem o teu corpo a produzir anticorpos. Então elas vão colocar dentro do teu corpo um antígeno. Colocando no teu corpo um antígeno, tá? O teu sistema imunitário e as tuas células de defesa vão identificar aquele antígeno
como sendo algo ruim, tá? Enfim, tá? Como sendo algo patógeno. E aí elas vão mandar a informação aqui, né, as tuas células de defesa, para os teus linfócitos B no final. Esses linfócitos B são células que têm memória, ou seja, células que vão produzir as imunoglobulinas. São os linfócitos B. Tá? Então as vacinas nada mais são do que vetores, agentes, né? Enfim, ou melhor, substâncias que tem dentro dela e tal, para que induzam o teu corpo a produzir os anticorpos, as imunoglobulinas. Colocando o que dentro do teu corpo? Um antígeno. Uma cópia atenuada ou até partes do patógeno, para que o teu sistema imunológico interprete aquilo como sendo algo ruim, e aí depois que tu vai ser contaminado por essa doença ou alguma coisa assim de novo, eles possam já ter a memória necessária para produzir mais anticorpos e conseguir ter uma eficácia maior. E aí vamos dar uma olhadinha num gráfico de forma bem rápida, tá? Que são os processos de imunização que a gente tem aqui, tá? A gente tem processos não, a gente tem na primeira imunização, tá? Imunização 1, a gente tem tu tomando a primeira dose da vacina, e aí tu produz aqui a quantidade, vou botar aqui a quantidade, aqui tempo e quantidade. Na primeira imunização, a quantidade de anticorpos que tu produz, ela é baixa e demora mais tempo, tá? Tu tomou a primeira dose da vacina. Por quê? Porque o teu corpo ele tem que pegar aquela vacina, aquele antígeno que tu colocou dentro do teu corpo através da vacina, ele tem que interpretar aquilo como sendo algo ruim, como sendo um patógeno, mandar a informação para o linfócito B para ele produzir os anticorpos. Então demora até fazer todo esse processo. Por isso que a primeira imunização tem uma baixa quantidade de anticorpos formadas em um período de tempo um pouco maior em relação à segunda imunização. Na segunda imunização, as tuas células elas já têm memória, que nem comentei antes, tá? Elas já têm memória. Lá, os linfócitos B. Aí se tu for tomar a segunda dose, tu vai produzir ainda mais anticorpos, a tua quantidade de anticorpos vai ser bem maior em relação à primeira imunização, e em um curto período de tempo. Óbvio, né? Dá para notar pelo gráfico. Então, por isso que a gente toma, às vezes, 2 doses da vacina, 3 doses da vacina, para estar sempre aí incentivando as nossas células de memória lá a produzirem mais ainda anticorpos para nós ficarmos protegidos. Tá? Show! Top! E uma coisa que eu aposto que talvez caia, tá? É sobre a vacina de RNA. Vírus de Covid, tá? Que foram os ganhadores do Prêmio Nobel desse ano. O vírus da Covid a gente chama ele de coronavírus, né? Enfim, ele tem aqui nas extremidades, ou melhor, no envelope viral deles, ele tem umas estruturas que a gente chama de proteína spike, tá? É isso que confere ao vírus ter aquela coroa, né? A gente chama de spike, aqui ó, ou proteína S ainda. Essa proteína spike, tá? Ela é uma proteína que vai fazer com que o vírus, tá, contamine as células, ou infecte as células do nosso corpo. Se não tiver essa proteína spike, ela não consegue entrar dentro das nossas células, do nosso trato respiratório, beleza? Então, é a proteína spike que dá adesão entre célula e vírus. Os vírus eles são acelulares, eles precisam obrigatoriamente de uma célula hospedeira para poder se replicar. Show? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E dentro, tá? Deixa eu limpar a cara, que tem muito giz aqui, né? Mas tudo bem? E dentro desse envelope viral, a gente tem um capsídeo. E dentro do capsídeo a gente tem um material genético. O material genético ele pode ser de DNA e de RNA. Vírus da Covid, o coronavírus, possui a proteína S, é um vírus de RNA, que nem eu comentei antes, tá? Show! Eles fizeram o quê? Eles pegaram a partezinha do RNA mensageiro, apenas,
a partezinha do RNA mensageiro, que é uma fita simples, né? Enfim, do RNA mensageiro do vírus, que produz a proteína spike. Aí eles pegaram esse RNA e envolveram em partículas nanolipídicas, que a gente diz. Nanolipídicas, tá? Vocês estão ligados, gente, que eles pegaram esse RNA, só essa partezinha aqui, ó, que produz a proteína S, só a informação que produz a proteína S que está aqui no envelope viral. Vocês se ligaram que eles fizeram isso? Eles não pegaram todo o DNA do RNA do vírus, só a informação da proteína spike. Sacaram ela, modificaram um pouquinho ela no laboratório, envolveram por partículas nanolipídicas. Por que que eles envolveram esse RNA em partículas nanolipídicas? Lipídio tem nas nossas células. Nanolipídicas tem lipídio, que é gordura. Então fica fácil para quando a gente tomar a vacina, tá, desse RNA entrar no nosso corpo e as nossas células de defesa depois, ou melhor, as células produzirem a proteína spike e as nossas células de defesa irem lá e combaterem a proteína spike, produzindo anticorpos contra a proteína spike. Então por que só contra a proteína spike? Porque tu pegou só o RNA, a informação, o DNA, o material genético que produz só a proteína spike. E o nosso corpo interpreta isso aqui como sendo algo patógeno, saca? E quando ele interpreta isso aqui como sendo algo patógeno, como sendo algo ruim, como sendo um antígeno, as células de memória que eu comentei, elas já vão ter os anticorpos, tá? O anticorpo tem mais ou menos uma estrutura assim, para combater a proteína spike do envelope viral, que se tu for contaminado pela Covid. E aí elas destroem a proteína spike, inutilizando o vírus. Então tu utilizou apenas a informação genética que produz a proteína spike para produzir a vacina de RNA, para gerar anticorpos, mandar a informação para gerar anticorpos contra essa proteína spike. E aí tu foi contaminado, esses anticorpos que estão lá nas células de memória combatem essa proteína spike, inutilizando, detonando o envelope viral. Sem envelope viral, o vírus não consegue entrar na tua célula. Top, né? Então isso é o processo de é a vacina de RNA mensageiro, que eles ganharam o prêmio Nobel faz uns 2 meses, tá, atrás, e eu acredito que talvez possa aparecer, né? Tomara, que eu estou apostando nisso. Se não cair alguma coisa relacionada a isso, tudo bem. Você já tem informação sobre também imunização aqui, anticorpos e por aí vai, tá? Show? Então a gente, nessas vacinas de RNA, tá, de DNA também tem, essa aqui é de RNA porque o vírus do Covid é de RNA, a gente tem um futuro promissor aí pela frente, que nem eu comentei. A gente pode pegar partes de DNA de tumores do nosso corpo, tá? Produzir uma vacina contra esse tumor, enfim, né? Contra essa proteína que os tumores produzem e induzir nossas células de memória, nossas células de defesa a produzir anticorpos contra as células tumorais. Olha que magnífico, cara. Daqui a pouco a cura do câncer tá aí, tá relacionada a isso. E eu acredito nisso também, tá? Então eu acredito que a gente caminha para esse lado. Daqui a pouco são informações bem atuais que também podem aparecer, ok? Outra coisa que eu digo para vocês que é impactos ambientais, tá? Efeito estufa, terras indígenas, né? Demarcação de terra indígena, que apareceu na prova de linguagens, aí 2 questões, se eu não me engano, né? Qual a importância dessas terras indígenas aí para o Brasil, né? Que é manter, né, a biodiversidade aí, né, fazer com que a gente tenha uma proteção da biodiversidade local aí nas regiões onde tem esses povos indígenas, entre outras coisas. Então deem uma atenção especial, além, né, de efeito estufa, gases de efeito estufa, desmatamento, essas paradas, também para a questão de povos indígenas, que pode ser que apareça aí também. Beleza? Mineração, né, estava muito frequente esses últimos 2 anos aí, talvez apareça também alguma coisa relacionada a isso. Quais são os impactos? Vocês sabem que a mineração aí ela lança, né, no ambiente muito mercúrio. Esse mercúrio ele se bioacumula no nosso corpo, e a bioacumulação é quando a gente acumula o mercúrio no nosso corpo, mas existe a biomagnificação, que é o processo em que o mercúrio vai sendo passado de espécie para espécie ao longo da cadeia alimentar.
Então se liguem nos detalhes. Bioacumulação é quando esse metal pesado ele se bioacumula no meu corpo. E biomagnificação é quando esse mercúrio, além de se bioacumular no meu corpo, é passado para outra espécie que está acima da cadeia alimentar, acima de mim na cadeia alimentar. Então é mais ou menos isso que vocês têm que se ligar também. Ecologia nem se fala, tá? Ecologia, deem uma atenção aí na parada. Lembre-se das relações interespecíficas e intraespecíficas. Lembra que internacional, né, são países de fora, espécies diferentes. Intraespecífico, dentro da mesma espécie, entre outras coisas. Beleza? Gente, já bateu aí quase 1 hora, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. Isso aí. E é mais ou menos isso que a gente tinha pensado. Reforço que se vocês tiverem alguma dúvida, chamem. Tamo junto. Beijinho no ombro. Tchau, tchau.